Glória a Deus. Amém? Esse quer cair também. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, a qual foi escolhido nesta noite para, Senhor, trazer uma mensagem da parte de Ti para nossas vidas nesta noite. Te peço que Tu venha usar ele com ousadia, com intrepidez, Senhor, dentro da Tua palavra. Usar ele como Tu nunca usaste sobre a face dessa terra. Seja com ele, Pai, nesta noite. No momento que ele estiver, Senhor, orando e bendizendo o Teu santo nome aqui através da Tua palavra, eu te peço que Tu estenda as Tuas mãos para a casa dele, para as necessidades dele, meu Senhor da glória, e que Tu possa, Pai, em nome de Jesus, colocar tudo no seu devido lugar, fazer, Pai amado, Deus querido, completar as necessidades do Teu Filho. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu saúdo a amada igreja, todos que nos ouvem, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero também saudar as meninas, dizer que vocês são muito bem-vindas. Glória a Deus. Né? Porque a casa do Senhor é para nós. Né? Aliás, é para todo aquele que quiser. As portas estão sempre abertas. Amém. E tem uma coisa, eu estava ouvindo ali, né, as orações, porque no livro de Jó são 42 capítulos. E nesses 42 capítulos, o diabo é mencionado 2 vezes, no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Em nenhum dos 42 capítulos, Jó se refere ao inimigo. É como se o diabo para ele não existisse. Aleluia! E assim tem que ser na nossa vida. Porque a gente vai passar por um montão de aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Por quê? Por incrível que pareça, isso tudo que a gente vive aqui, que parece que é bom, uma hora acaba. Né? Imagina quando você está tomando um sorvete muito gostoso, aí geralmente a gente toma sorvete no verão. Aí o perigo que é tomar um sorvete no verão, ele derrete rápido. Então não dá para você, às vezes, comê-lo todo, ainda mais se for na casquinha. Quanto mais bolas você colocar, maior dificuldade para você comer o sorvete e as perdas também, né, que vai escorrendo pela sua mão, pelo guardanapo. E assim é a nossa vida aqui na terra. Aleluia. Por mais que ela possa ser intensa em um monte de coisas, ela vai escorrendo. Quanto mais intensidade, mais ela escoa. Então, se a gente não atentar para aquilo que realmente vale a pena, que é a vida eterna, a gente fica surpreso em determinados momentos da vida. Porque o que acontece? Jesus, quando a gente nasce dentro da igreja, a gente não tem noção do que é Jesus. É incrível isso. Porque quando você vem do mundo, né, chamado normal, aí você, por tudo aquilo que a gente passa no mundo, tal, decepções, coisas boas, coisas ruins, falsidade, aquela coisa toda que é do mundo, aí quando você sai, entra na presença do Senhor, que você conhece Jesus, aí você começa a ver, aí as coisas vão acontecendo na tua vida, aí quando você tem o contato com milagres, porque eu ouvia as pessoas falarem e às vezes eu ficava assim, pô, isso é caô, que é normal, né? Você acha uma coisa, um amigo estava com câncer, ele estava internado 90 dias, fase terminal, né? Quase aí que as pessoas comentavam, e a gente orando, aí fomos doar sangue, aí eu me lembro que quando eu cheguei para doar sangue, eu sou doador, graças a Deus, aí a pessoa lá, qual o seu tipo sanguíneo? Eu falei, é B positivo. Aí ela, Aí eu sou muito observador, eu observo tudo. Aí eu vi quando ela separou a minha ficha, Aí quando saímos, aí eu perguntei ao pastor que estava com a gente, qual é o tipo sanguíneo de fulano? Ele, pô, é B positivo. Eu falei, Aí eu falei assim, olha, vai tomar meu sangue. Ele vai tomar meu sangue. Por quê? Porque o sangue, quando você doa, ele tem que ir para o laboratório, aquela coisa toda, né? Tal. Mas
De repente a pessoa está em fase terminal, para quem está ali trabalhando no hospital, tanto faz como tanto fez, estão acostumados com isso, né? Não tem aquele temor que geralmente o Filho de Deus, aquele que está na presença tem, que é crer no impossível, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Aí eu falei, cara, esse cara vai receber meu sangue. Aí eu falei assim, legal, meu sangue é bom, ele vai receber meu sangue. Aí Deus fez o quê? Curou ele. Aleluia. Um mês depois, esse homem estava dando testemunho na igreja. Aí eu falei, rapaz, aí eu falei, olha, meu sangue. Claro que não, foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que é maravilhoso, porque faz. A gente quando vê isso, tu fica doido, tu fala, cara, como é que pode? Porque já aconteceu comigo. Eu já caí de altura, de bater assim, cair com o pescoço, de falar assim, acabou. E todo dormente. Aí de repente, aí tu volta, aí tu tá aí de repente de noite, tu fala, cara, que doideira, o que é isso? Sem falar em outras coisas que a gente não está aqui para ficar contando a história da minha vida, mas é assim, sabe? Por quê? Porque esse Deus é maravilhoso. E quando a gente sai do mundo acostumado em não acreditar em nada e nem em ninguém, porque tem isso, né? A gente não confia nas pessoas. Você está trabalhando com a pessoa, mas tu não confia nela. É o costume do mundo. Já quando você vem para a presença de Deus, você vai conhecendo os irmãos, a confiança que a gente passa a ter é coisa assim incrível, né? Conforme o Gustavo está falando do irmão Cosme, lá do Paulo, eu chamo de nosso monte, é baixinho, que tem uma montanhazinha pequena, aí eu falo que é o nosso monte, porque ali a gente aprende, ensina, porque ninguém ninguém sabe tão menos que não possa ensinar alguma coisa, e a gente aprende tanta coisa de Deus, da vivência, daquilo que é necessário para a gente poder tocar a vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é à toa, porque as pessoas alegres fazem coisas melhores, ninguém triste faz coisa boa, pode ter certeza disso. Então eu quero ler uma passagem aqui, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, até inovei hoje com a aguinha aqui na... Amém, igreja? Amém. 2 Pedro 1, 16. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, aleluia, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Amém. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, aleluia. Podeis sentar, porque é bom a gente estar sentado, né? Ainda mais nesse frio, que hoje eu vou te dizer uma coisa, o negócio está, acho que a gente tem que orar para fogo do céu cair, porque o negócio está esquisito. Mas sabe, irmãos, essa revelação de Pedro, ela é tamanha, porque isso foi também em Mateus 3, no versículo 16 e 17, quando Jesus foi batizado, aí o céu se abriu,
aquela pomba veio, simbolizando o Espírito Santo, pousou sobre ele, e a voz já disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha que maravilha. E nesse momento, todos ali puderam saber que Jesus era esse Filho amado, era esse Deus poderoso, era esse Filho de Deus que veio para nos trazer a salvação. Amém. Por quê? Porque a gente não acreditava, como não acreditamos até hoje. Hoje a gente está vendo cada coisa acontecer dentro das igrejas, principalmente, que você fica assim: caraca, maluco, as pessoas estão mudando. Essa parte quando fala que não recebeu fábula, o que a gente recebeu foi a palavra de Deus. E toda vez que a gente bota o joelho no chão, como o irmão estava falando, você vai orar, você ali no teu quarto quietinho, ninguém está te vendo, mas Deus está. E a maravilha de tudo isso é que você ali, você é você. Ali você fala dos seus problemas, você fala até das suas vergonhas, aquilo que você não tem vergonha de falar nem para um amigo, nem para ninguém, você fala para Deus, porque é para Ele que você tem que falar. Você não tem que contar teu segredo para ninguém não, porque ninguém nunca vai te ajudar no teu segredo, ao contrário, qualquer probleminha, vamos te contar o teu segredo. Fulana, faz isso, faz aquilo outro, em vez de te ajudar. Então é uma coisa tão louca. Por quê? Porque o mundo é assim, o mundo é disputa. Disse o quê? A gente, quando é criança, não leva desaforo para casa, hein? Alguém te fez alguma coisa, faz dobrado. E não é assim. O que Jesus diz para a gente? Perdoa, ama. Alguém te ofendeu, ora por ele, não xinga ele de volta não. Te chamou de feia? Legal, maneiro. Não tem problema. Você é linda, fique linda. Eu já vi tanta linda ao longo da minha vida. Às vezes eu encontro determinadas meninas que eram o espetáculo da época. Aí você olha hoje e você fala: caracolas, o que aconteceu com esse espetáculo? Se preocupou tanto de ser melhor do que os outros, que não viveu. Ficou triste, entristeceu. Algumas não tiveram nem filhos, não tem nem marido. Aí por quê? Porque foram exigentes demais. É aquela coisa assim: eu sou melhor que todo mundo e ninguém é melhor do que ninguém. Você, para ser melhor do que alguém, você tem que fazer por alguém, como a palavra diz. Quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Faça igual a Jesus. Em João 13, o que a gente vê? Jesus bota os apóstolos lá, aí pega uma toalha, amarra, pega a água, ajoelha, vai lá, lava o pé dos caras. Aí os caras: ih, maluco, que é isso? Aí esse Pedro fala: ih, Jesus, tá maluco, cara? Tu não vai lavar meu pé não. Tu é mestre, rapaz. Aí ele fala: se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Aí ele fala: pô, então me lava todo. Ele não precisa. Quem está limpo só precisa lavar os pés. Que era um costume daquela época, porque se usava sandália, né? Então o pessoal andava a pé, não tinha motinha, não tinha carro, não tinha bicicleta. Quem tinha um jumentinho era rico. Aí o que tu chegava em casa depois do banho? Depois da igreja? Aí lavava o pé e ia dormir. Hoje em dia tem gente que chega e nem não lava nada. Aleluia! Mas é assim, sabe? Então é o costume. E Jesus, ele mostrou o que nós precisamos fazer. Nós precisamos o quê? Ser melhores para o outro. Não adianta eu querer só para mim. Imagina: eu quero o céu só para mim. Eu vou ficar no céu. Imagina, eu no céu, sozinho. Aquela eternidade de mundo, aí eu. E aí? Não falei que eu chegava no céu? Estou no céu. Pô, não tem ninguém no céu. E aí? Por quê? Porque eu quis ser melhor do que todo mundo. E na verdade esse céu que você está pensando que você vai não é céu. Entendeu? Então o que a gente precisa? A gente precisa ser humilde. Humildade não é ser duro, não. Porque senão eu seria humilde pra caramba. Humildade é você poder ver nas pessoas o que ela tem de bom. Sabe? Às vezes a gente passa ali, tem o cara ali no boteco, o cara fala um monte de besteira para você, fala gracinha. Aí você, em vez de ora por ele, quando tiver oportunidade, conversa com ele: pô, fulano, não faz isso não, poxa.
gosto tanto de você. Aí você já quebra ele. Poxa, eu gosto tanto de você, gosto da tua família. Pô, você falando aquelas coisas para mim. Aí o cara já, pô, foi mal. Então, quer dizer, você foi o quê? Você foi um Cristo na vida daquela pessoa. Que às vezes a gente pensa que é só chegar e, que Jesus isso. Não. Primeiro você precisa mostrar para ele que ele é importante. Porque quem não conhece a palavra de Deus, não adianta você falar da Bíblia para quem não conhece a Bíblia. Ele vai ficar ali, ó. Aí vai sair. Aí vai falar, pô, esse cara é maluco, fica um monte de doideira. Agora, começa ali, ó. Tratou bem. Ele te tratou mal, você tratou ele bem, ele já vai ficar bolado. Eu lembro quando eu trabalhava de cobrador, aí eu fazia umas linhas lá no Rio que era complicado, o bagulho era... Tinha que... Aí uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sempre dei bom dia para as pessoas quando entravam. A pessoa entrava no ônibus, eu bom dia. Aí a pessoa já entra assim, já dá um susto com o teu bom dia. Por quê? Ninguém está acostumado a receber bom dia de ninguém. Aquela correria. Aí tinha alguns que entravam assim meio... Eu saía de um lugar lá em Vila dos Teres, chamado Morro do Gonçalves. Minha primeira viagem, eu saía lá do pé do morro. Então, levava a galera da favela quase toda, né? De manhã cedo, aí Primeira vez que eu cheguei lá, todo mundo me olhando, por quê? Porque o cara que eu substituí era um cara mal educado, não falava com ninguém e ainda roubava. Ele pegava, assim, o pessoal dava dinheiro, ele botava coisa de estudante, botava coisa de velho, aí o pessoal olhava, eu falei, pô, isso é muita cara de pau. Você não fala com as pessoas e ainda rouba, na frente das pessoas. Aí, de repente, cheguei eu lá, todo tranquilo, bom dia, tal, e sem esquema, graças a Deus. Aí, lembrei até de Jesus, um cara que não queria saber de confusão, ao contrário, fiz muitas amizades, que eu saí da empresa em 2010, e até hoje eu tenho amigos que eram passageiros meus daquela época, que lidam comigo através do WhatsApp e das redes sociais. Por quê? Porque você quis ser diferente. O que nós precisamos ser é diferente. O mundo quer te atropelar. O que você tem que fazer? Opa, sai da frente. Não se mistura. Pô, você não tem que estar inserido em grupo de ninguém, sabe? Para mostrar, fazer coisa errada para mostrar que você é o quê? É nada. Porque o tempo passa, aí depois você chega a uma certa maturidade, aí você olha e fala, caramba, para que eu fiz aquilo naquela época? Aí tu vai ver, por causa de fulano, porque eu queria isso, queria aquilo, e coisas que não ficam na tua mão. Eu costumo dizer que todas as coisas erradas que a gente faz, se a gente juntar o fruto disso, não é nada. Aí tu fala, caraca, mano, não sobrou nada. Por quê? Porque não é nada. Agora, quando você faz boas amizades, ali, e de preferência, se for na palavra de Deus, melhor ainda. Por quê? Porque você vai ter condição de precisar de alguma coisa, alguém vai estar te apoiando, sabe? Você precisou de um conselho, você sabe a quem procurar, porque não tem coisa pior do que você estar num lugar e não falar com ninguém, igual determinados condomínios, na maioria, você mora ali, as pessoas não se falam, e o vizinho, você não quer nem saber o que está acontecendo, e aqui, tu vê, é um lugar complicado, mas, pô, você deu um grito, alguém vai te ajudar. A pessoa às vezes nem gosta de você, fala mal de você, vai fofoca, mas vai te ajudar. Às vezes só para saber o que tu tem dentro de casa, mas vai te ajudar. Está entendendo? Porque às vezes na hora da necessidade não importa, porque as coisas, como estou dizendo, são passageiras. As coisas que nós temos são coisas que acabam. É verdade. Agora, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Porque é algo que você não conquista no outro, nem para o outro. Você conquista em Deus. E todas as vezes que você faz alguma coisa visando ter lucro, você perde. Por isso que Jesus diz que todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Aí o que a gente entende nisso? É quando eu abro mão de fazer doideira no mundo, ir de acordo com o mundo, para poder levar uma vida reta dentro do Evangelho, eu estou perdendo aquela vida
mas em compensação eu estou ganhando a vida eterna, porque é algo que, como a gente diz às vezes, que é difícil você acreditar que há uma vida eterna. Aí tu fala, coisa de doido. Eu falei, se a gente ficou parar para pensar nas coisas, é difícil você acreditar que Deus existe, mesmo você existindo, porque vai ficar aquela quantidade de perguntas assim, quem criou Deus? Que a gente sempre quer saber aquilo que não interessa, porque quando você entra para a escola, você entra doido para aprender a ler, a escrever, aquela coisa toda. Antigamente a gente já saía do jardim da infância já sabendo praticamente escrever e ler. Aí você vê a sala da quarta série, quinta série, tu fica doido para ir para a quinta série. Só que se alguém botar você na quinta série, não vai entender nada. Aí para começar, você quase não sabe escrever. Aí vão começar a dar aulas que você não vai entender nada. Então, quer dizer, você está perdendo tempo precioso da tua vida onde você não deveria estar. E assim é quando a gente está no mundo desgovernado, achando que, eu preciso estar naquele grupo ali, porque aquele grupo ali é todo mundo que tem uma vida diferente, porque são ricos, porque são não sei o quê. Que a nossa maior dificuldade é o não ter, né? Igual tinha uma coisa que você, eu quero morar em Ipanema, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, se tivesse noção do que é uma vida em Ipanema, você não queria morar em Ipanema. Eu vi uma galera que ficava assim antigamente, não, tu vamos para lá, tu vai para lá, tu tá pensando que na Lapa tu vai chegar igual ali no Vanô, que tu, com 10 reais tu toma um monte de troço. Não vai não, neguinho. A vida é cara, é diferente, as pessoas querem te explorar. Você está pensando que está se divertindo? Não está. Por quê? Você é massa de manobra. Porque o diabo, ele te pega, e ali, ao contrário do que a maioria conta, ele não tem chifre, não tem voz grossa, ele não tem pé de boi, ele não é feio, ao contrário, ele é bonito, sutil, ele faz de conta que te agrada, porque a gente gosta. Não tem coisa melhor do que, vocês que são meninas, por exemplo, não tem coisa melhor do que alguém falar que vocês são lindas, são maravilhosas, né? Todo mundo, mulher então adora um elogio. Agora, vai chegar um cara aqui todo, aí eu falei, sai pra lá, cara. Né? Agora, chega um bonitão, olho azul, cabelo louro, forte, assim, igual a mim, assim, aí tu vai olhar, sabe, a gente vê muito aí, fulano, aí passa um neguinho correndo, o nego prende, mas o ladrão é o outro, cara, porque passou ali, falou bonito, deu golpe, a gente vê muito isso, e o inimigo, ele sempre dá o golpe. Por quê? Porque ele te engana, ele te ilude, ele conta coisas que não existem e você acredita. Jesus. Igual o diabo. Ele conta coisas que não existem e você acredita. Por quê? Porque às vezes parece que você está tocando. Igual os golpes que aplicam aí de, Renato, você foi sorteado, aí o teu telefone foi sorteado, aí você olha, R$1 milhão, aí você, R$1 milhão, caramba. Aí você vai, liga. Entra nesse, aí tu entra lá no coisa, Renato, legal, poxa, parabéns, você foi sorteado, você vai ganhar R$100 mil, mas você tem que pagar uma taxa, de 2.500 para você poder pegar esse dinheiro. Aí, quando a pessoa não tem Deus no coração, ela só pensa no dinheiro, no poder, vou me dar bem, aí ela entra, aí quando vê, aí tu vê um monte de gente, mas fulano, era tão isso, era tão aquilo, mas é a propaganda do inimigo, porque não tem, está aqui, a gente não recebeu fábulas, Jesus Cristo não é fábula, Jesus Cristo é algo real, que até hoje a ciência, a história, eu vejo os historiadores que eles dizem que Jesus, você não tem nada assim, escrito que você possa comprovar aqui, isso aqui é Jesus, o objeto, isso aqui é Jesus. Mas o que tem? Você tem múltipla atestação, só a quantidade de textos espalhados, que já foram encontrados até alguns enterrados, como lá de Qumran, falando sobre Jesus. Então não dá para dizer que Jesus não existiu, por incrível que pareça. Aí o que acontece? Você hoje sabe
que ele existiu e ele vive em você, e quando você o busca, ele te encontra. Olha, é engraçado, às vezes ele está ali orando, aí tem algo que está difícil, aí você fica, caramba, maluco, aí a gente entra logo o desespero, pô, e agora? Aí você começa a orar, aí começa a acalmar teu coração, aí daqui a pouco a solução vem quando você menos espera. Aleluia. E o incrível, porque eu digo isso porque eu já vi muito acontecer, sabe? Não só de doenças, mas de várias outras coisas. Às vezes coisas que não tem, assim, para a maioria, não tem muito sentido, né? Porque a vida do outro, de repente, não interessa para ninguém. O que interessa é mais o espetáculo. Mas acontece isso, mas por quê? Porque na própria palavra de Deus, está escrito que Deus pede, faça a prova de mim. Porque quando você faz prova dele, né, sendo para o bem, com honestidade, ele vai fazer para você. E às vezes, até de pirraça, ele vai fazer para você. Igual tem um vídeo que está circulando, de uma mulher que teve um problema no rosto, aí que ela fez um propósito lá e desafiou, porque a própria palavra diz que faça prova de mim. E ela fez prova, e Deus foi e curou ela. E hoje ela dá testemunho de vida. Porque às vezes tem muita gente que é curada e tem vergonha de expor o problema que teve. Né? Igual as mulheres que são abusadas, né, por esses débitos mentais que existem por aí, ela fica com medo de falar, fica com vergonha, porque às vezes é igual aquela coisa assim, você nunca vai imaginar que aquela pessoa que você ama vai te fazer uma coisa tão perversa. Mas é aquilo, deu ocasião para o inimigo entra. Aí aquela pessoa não está sabendo, mas o inimigo está nela. Aí ela está agindo erroneamente e isso vai. Então, quando essa pessoa denuncia, ela chegou num limite de confiança que ela agora, ou ela não tem jeito, né, que ela é espremida, ou ela chegou naquela confiança que ela fala assim, poxa, é só através disso. Né? Então Deus vai me dar esse suporte. E Deus dá esse suporte. Amém. E, por incrível que pareça, essa pessoa é restabelecida, a vida dela segue em paz. Aleluia. Porque é isso que a gente precisa. A gente sabe que não vai ter a paz que a gente realmente acha que é paz. Porque Jesus disse que a gente vai ter aflição. Mas o que a gente vai ter sempre? Refrigério. Sempre você vai ter um refrigério. Porque todas as vezes que você estiver passando por dificuldade, essa dificuldade não vai te vencer. Porque se você colocou a tua fé em Cristo, você não precisa ser pastora, missionária, não. Você precisa só ter fé. Porque a fé, conforme já foi dito pelo pastor, é algo que você não vê, mas você crê. E crendo, acontece. Por que acontece? Porque Deus está no impossível. Aquilo que eu não consigo fazer de jeito nenhum, Deus vai fazer, Ele vai agir. Por quê? Porque é ali que Deus opera, lá no íntimo. Aí, por exemplo, você está com um problema? O teu problema, seja qual for o seu problema, entrega ao Senhor, confia nele, porque Ele age. E olha, isso é algo tão incrível, que às vezes a gente fica assim, mas Ele age, porque é dele fazer o bem. A gente não, a gente tem aquela coisa de duvidar, né? Conforme quando se diz que Pedro viu Jesus andando nas águas e quis também ir. Por que ele quis ir? Né? Qual o propósito de Pedro sair para ir com Jesus? Talvez para se aparecer, né? Tanto que quando ele começa a andar, ele aí afunda. Aí Jesus é pouca fé. Onde está a tua fé? Então eu tenho que ter fé nas mínimas coisas. Porque às vezes eu fico imaginando, não, é fé para remover montanha. A montanha está aqui, ó. A montanha está dentro do nosso coração. O que eu tenho que ter? Eu tenho que crer. O que é isso? Senhor, me ajuda. Estou lá, botei meu joelho no chão. Senhor, me ajuda, porque eu preciso vencer isso. E eu sei que sem o Senhor eu não consigo. E acontece. É coisa de doido. Acontece porque
Ele conforme foi dito, que está lá em Números 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele prometeria e não faria? Isso ele faz. Seja qual for o seu problema, entrega na mão de Deus, porque Ele vai resolver. Pode ter certeza disso. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, porque a noite está fria. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Jesus. Fala mais. Aleluia.